Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje do BTC Money a gente vai seguir a nossa minissérie sobre sucessão. A gente falou no primeiro episódio sobre seguro de vida, falamos bastante, dá uma olhada se você não acompanhou. No episódio da semana passada, falamos sobre sucessão e principalmente regimes de casamento e herança, e nesse episódio a gente vai falar sobre os instrumentos utilizados para sucessão, tá? Então, além do seguro de vida, né, que a gente falou no primeiro, a gente tem outros instrumentos que englobam testamento, previdência, fundos fechados. Então, a gente vai aqui comentar sobre alguns instrumentos. Bom, antes de começar, pedir para você seguir aí nosso Instagram, @instabtcompany, e claro, apresentando a bancada aqui, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do GFP, nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, falando desse tema tão interessante e que todo mundo quer saber um pouquinho mais, que é tudo aquilo que está ligado à sucessão patrimonial. Vamos lá. Vamos lá, e também com a gente, nosso grande Marco Palhares, instrutor de investimentos do GBP, nosso curso de business. Fala aí, Marquinho. É isso aí, Habib, é isso aí, Rafa. Sempre uma honra, um prazer participar aqui dos nossos episódios do BTC Money. E agora, nesse 49º episódio, vamos falar sobre alguns instrumentos bastante utilizados na transmissão patrimonial, que a gente falou no episódio passado. Se você não viu, não perca, volta lá e ouve, que esse aqui é uma continuidade daquele episódio. Vamos que vamos, Habib! Vamos lá, Marquinhos. Então, basicamente, né, a gente tem aqui, para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, através do seu podcast ou pelo YouTube, né, a gente falou sobre os aspectos sucessórios no episódio passado. Falamos sobre os regimes de casamento, união estável, falamos sobre herança, herdeiros, legítima, enfim, bastante coisa. Volta lá se você não acompanhou. E aí, beleza, a partir do momento que a gente vai passar uns bens e ativos aí para herdeiros, cônjuges, etc., a gente tem formas de fazer isso. E aqui a gente vai discutir quais são essas principais formas. E aí, para começar, Rafa, bom, uma das motivações da gente estudar essas formas é tentar fazer alguma otimização no aspecto tributário ou até facilitar a transferência desses bens, né? Então, quais são as características, né, da incidência do ITCMD, que é o imposto que a gente falou no episódio sobre seguro de vida, então volta lá, né? E onde ele entra, né, de certa forma, para a gente começar a falar dos instrumentos. Vamos lá, Habib. A primeira coisa que tem que ficar bastante clara é entender em que momento esse evento de sucessão acontece, né? Isso acontece quando a pessoa passa, né? Quando ela vai para aquele plano maior, para o plano espiritual, para aquele plano em que ela vai progredir, enfim, muito melhor, né, do que o plano material que a gente vive aqui, enfim, aquele momento especial, né, da vida para uma nova vida. Enfim, e então, nesse momento, né, que acontece o passamento, é trigado a sucessão, Tem que ficar claro que o divórcio, ele não triga a sucessão, ou seja, quando existe o divórcio dentro de um casamento, cada um dos cônjuges retém aquilo que a gente chama de bens particulares, mais a partilha decorrente do regime de casamento que existia antes do divórcio, né? Então, só para ficar claro, quando alguém é casado, existe a ameação dos bens que são comunicáveis, ou seja, daqueles bens que são compartilhados, que ela é distinta, ela é diferente em cada um dos regimes de casamento, e o restante, que são os bens particulares, é destinado para a herança. No caso de alguém não ser casado ou já ter se divorciado e falecer, todo o patrimônio, ou 100% daquele patrimônio é destinado para a herança. E é sobre essa herança que a gente está falando, né? Porque é esse bem que vai ser transmitido aos herdeiros. E é sobre esse patrimônio que existe a incidência do famoso ITCMD, ou seja, na ameação, nos bens que foram divididos no regime de casamento, que eram comunicáveis, ali não existe ITCMD. O cônjuge que tinha direito a metade do patrimônio compartilhado não vai ter que pagar nenhum imposto para ter direito sobre aquilo, porque aquilo já é dele, ok? Então, essa é a primeira distinção. Se a gente está olhando para um patrimônio de 1 milhão, de 10 milhões, de 500 mil, de 200 mil, quando a gente pensa nos instrumentos utilizados para fazer a transmissão do patrimônio, a gente tem que olhar só
para aquela parcela que é destinada à herança e não para a parcela que é comunicável, que seria destinada ou que faria parte da minha ação. Esse é o primeiro ponto importante, porque quando a gente está dimensionando, por exemplo, um seguro de vida, pensando em previdência ou qualquer coisa do gênero, a gente tem que pensar nas proteções olhando só para a parte do patrimônio que vai ser destinada à herança, ok? Bom, posto isso, então, o ITCMD, que é aquele imposto que incide, né, e tem uma regra distinta de acordo com o Estado, ele incide sobre o patrimônio como um percentual desse patrimônio que será transmitido, e aí a gente tem uma série de ferramentas ou configurações que podem tornar essa transmissão mais eficiente, no sentido de diminuir o pagamento dos impostos, ou se não for possível diminuir, pensar então num plano para que esses impostos sejam pagos e esse patrimônio eventualmente não fique preso em inventário. Ok? Então, esses são os pontos fundamentais, é o ponto de partida para a gente pensar na sucessão. Muito bom. E aí, a partir desse ponto, que o Rafa muito bem colocou, a gente vai trabalhar aqui os instrumentos para a sucessão. E o primeiro, Marquinho, que eu queria perguntar para você, é um instrumento que é muito famoso, a gente vê muito em filme, né? Aquele negócio todo. Então, vamos desmistificar, né? O que é esse testamento, hein? Eu posso escrever um testamento num papel de pão, colocar num cofrinho e ele tá valendo? Como é que funciona esse negócio, Marquinho? Excelente, a Bibi é até bom para desmistificar, né? Muitas vezes já ouvi caso de indivíduo falando que não precisava se planejar, não, a família não ia precisar abrir inventário porque ele já tinha testamento, né? E a grande realidade, Habib, é que o testamento ele é um documento que declara ali a sua última vontade. Você pode sim escrever ele num papel de guardanapo e deixar ele no seu cofre, mas tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque ele pode ser revogado, né? Então, quanto mais artifícios jurídicos, né? Tá lá com um advogado junto, fazendo todo o processo testamentário, torna-se cada vez mais difícil que as pessoas lá, depois, quando a gente vier a faltar, revoguem aquele testamento e distribuam os bens não de acordo com a última vontade da pessoa que veio a faltar, né? É importante falar que o testamento ele é para isso, tá? O objetivo dele é falar para quem que o patrimônio vai. Tá? É importante falar que ele não exclui a legítima, que a gente falou no episódio passado, então pelo menos 50% do patrimônio tem que ir para aqueles herdeiros necessários. E uma coisa legal do testamento, Habib, é que dentro dessa ferramenta jurídica existe a possibilidade de nomear um tutor, um curador especial para a administração ali total ou parcial dos filhos. Então ele acaba sendo uma ferramenta jurídica bem mais ampla, como último desejo, né? Depois que a gente não estiver aqui, como que vai ficar a vida dali para frente. Mas não impede que a família precise fazer o inventário, precise pagar o ITCMD, não impede que a família fique com os bens bloqueados enquanto todo esse processo não sai, né? Então, a ferramenta de testamento é legal, mas ela tem que vir junto com outras ferramentas financeiras aí que a gente vai falar ao longo desse episódio. Muito bom. Então, ainda não dá para fugir da burocracia com um pedaço de papel, né? Mas também não precisa, né, pessoal, ficar espalhando, colocar nos stories do Instagram para mostrar que ele está ali, né, postar. Não, faça a ferramenta, né, de forma que evite ser revogada, como o Marquinho falou, né? Então, você faz junto com o advogado, você pode registrar aquilo, enfim, facilita o uso daquela ferramenta. E aí vamos para um outro instrumento, né, que é usado também para sucessão e é usado para outras coisas. Inclusive, a gente já dedicou um episódio, ou dois, se eu não me engano, para falar sobre este instrumento que é a Previdência. E aí, Rafa, a Previdência também funciona, então, como instrumento de sucessão? A Previdência funciona assim, não sei se é do conhecimento de todos, mas a Previdência pode ser utilizada como uma ferramenta para facilitar um pouco esse processo de sucessão e funciona da seguinte maneira: quando você abre uma Previdência, você pode indicar um beneficiário, um ou mais beneficiários, né? E aí, no caso do início de um processo de sucessão, aquele beneficiário teria direito ao recurso depositado em Previdência. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, fazer um parênteses, porque a ideia da utilização da Previdência era facilitar os trâmites burocráticos, né, de transmissão daquele patrimônio, ou seja, você de alguma maneira escapar um pouco daquele processo de inventário
que muitas vezes é moroso e etc. Mas, mais recentemente, a Previdência perdeu um pouco desse aspecto, dessas vantagens, porque, primeiro que o imposto, muitas vezes, né, por jurisprudência de alguns julgamentos que foram feitos no passado recente, o imposto, o ITCMD, que antes não incidia sobre esse recurso transmitido via Previdência, hoje praticamente incide, ou quase sempre incide, ou seja, essa vantagem tributária ela já não existe mais, né? Portanto, justamente aquela velocidade, ou você conseguir transmitir o patrimônio da Previdência de uma maneira um pouco mais simples, já perdeu um pouco desse benefício, dessa vantagem, já não é mais assim que funciona. E, então, o que resta como uma opção para desburocratizar, né, transmissão de patrimônio, para facilitar esse processo, seria o próprio seguro de vida, que a gente já falou sobre ele, mas a Previdência ela já não guarda mais essas vantagens de uma maneira geral. Mas você pode usar, sim, a Previdência para indicar um beneficiário, para deixar mais claro para quem você quer direcionar aquele patrimônio, mas não necessariamente ela vai te excluir ou te isentar de boa parte dos trâmites burocráticos que fazem parte de um processo de sucessão. Muito bom, Rafa. E, bom, acho que a gente elaborou aqui alguns pontos. Claro, a gente falou bastante sobre previdência privada nos episódios dedicados, né? E aí eu queria passar para o próximo instrumento. Depois o Marquinhos pode complementar sobre previdência, se faltou algum ponto importante aí para o pessoal que está ouvindo. Mas eu queria aproveitar sobre previdência, né? A gente falou de fundos de previdência, vamos falar de fundos fechados, que é um outro instrumento. Então, vai lá, Marquinhos, vamos continuar. Excelente, vamos lá. Esse é outra desmistificação que a gente tem que fazer no nosso mercado, né? Qual que é a ideia de um fundo fechado, tá, Habib? Ele ajuda, meio que até muito parecido com um testamento, né? Na organização ali do nosso patrimônio para futuramente garantir essa transmissão. O que acontece? Um fundo fechado é um fundo na qual a gente deposita nossos instrumentos, nossa grana, nossos imóveis, nosso patrimônio, e você e o seu imposto de renda deixa de ter lá um monte de grana, um monte de imóvel e passa a ter uma linha só, que é justamente uma cota de um fundo fechado. Isso, Habib, ajuda muito, e a gente vai falar daqui a pouco de holding também, eu acho que já misturando os dois aqui, porque a grande realidade é que todos os dois são um CNPJ, na qual você coloca o seu patrimônio dentro desse CNPJ e você deixa de ser proprietário do patrimônio e começa a ser proprietário de cotas daquele fundo fechado ou daquela holding. Por que isso é muito legal, Habib? Porque você consegue organizar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha só uma fazenda gigantesca, uma fazenda lá, e você tenha 5 filhos. Aí, cara, o cara foi lá, morreu, deixou 5 filhos. 2 querem viajar para a Europa, 2 querem continuar na fazenda e o outro não se importa com isso. Ou seja, metade da galera praticamente quer vender a fazenda e a outra metade quer trabalhar e morar lá. Como é que você faz a estruturação disso daí? Acaba acontecendo um dos grandes problemas da sucessão, que é a briga dos herdeiros. Né? E aí, se você não tem um alinhamento aí entre os herdeiros, muitas vezes o patrimônio acaba sendo dilapidado, você não consegue fazer nada em relação a esse patrimônio. Olha que vantagem, se você pega esse patrimônio, por exemplo, nessa fazenda, e coloca dentro de uma holding, quando você vier a faltar, em vez do seu filho ter lá 20% sobre um patrimônio completamente liquidável, ele tem 20% sobre suas ações. E ele consegue vender as cotas até para o irmão que quer continuar sendo fazendeiro. Então você consegue organizar a sua distribuição de uma maneira muito mais fácil. Muito mais fácil. Sem falar que ajuda muito, Habib, a doação em vida, que é um instrumento pré-sucessório, né? Então quando você, antes de morrer, né, antes de passar para o plano maior, né, Rafa? Você consegue transmitir isso em vida. Mas é importante mencionar e desmistificar esses dois pontos, porque muita gente acha que eu coloquei meu patrimônio lá na holding, não vou passar por inventário. Meus filhos não vão ter que pagar ITCMD. Nananina, não. Vai ter que passar inventário, vai ter que pagar ITCMD. Tem uma vantagem, que a empresa ela continua lá rodando, né? Então você consegue acabar tendo um pouquinho mais de liquidez e facilidade na transmissão dessas cotas. Mas o imposto, o advogado, a burocracia de cartório e emolumentos vão continuar existindo, Habib.
É muito bom, Marco. Até continuando contigo, porque a gente ia falar do último instrumento aí, que é a holding, né? E é muito parecido com o fundo fechado. Então, como você falou, são dois CNPJs, né? Claro, instrumentos diferentes, com algumas semelhanças e algumas diferenças. E a holding é um instrumento que é muito, muito visto, né? Quando uma família tem uma série de imóveis, por exemplo, né, e quer facilitar essa transmissão, né? É realmente o melhor instrumento, ou enfim, é o mais usado para esse tipo de coisa? Excelente, Habib. A gente pode fazer, inclusive, um episódio ou uma série só para falar de hold tão profundo e tão legal que é esse tema, tá? Mas, normalmente, a utilização dela é justamente o que você colocou. Imóveis, tá? Qual que é basicamente a ideia? Vou tentar resumir aqui em alguns minutos. Quando você tem um imóvel e você recebe renda de aluguel desse imóvel, essa renda entra como uma renda tributável lá no seu imposto de renda e dependendo lá da renda total anual tributável, vai ser tributado hoje em dia em 27,5%. Não é isso? Então, se você ganha lá R$ 100.000 de renda aluguel, 27.500 reais vai só de imposto. Então, as holds, elas começaram a ser bastante utilizadas, acho que nem só pela parte acessória, mas pela eficiência tributária, principalmente quando a gente está falando de hold patrimonial, que é justamente a hold que você coloca seus imóveis dentro desse CNPJ, né? Você deixa de ser dono do imóvel e você vira dono de uma empresa que é dona dos imóveis. Olha que legal. A empresa, quando recebe os imóveis, vai ser tributado, que é uma tributação muito menor do que os 27,5%. Aí, dependendo do tipo de holding, ela varia de 11% até 14%, 15%, dependendo do tipo de holding. E a distribuição desse dinheiro para você na física, ela vem como dividendo, hoje isenta de imposto de renda. Ou seja, você sai de um imposto lá de 27,5% para 11% a 15%, só dessa vantagem fiscal e tributária você já tem aí uma vantagem para organizar tudo isso aí. E como vantagem consequente é justamente a facilidade da transmissão de patrimônio. Tanto é que muitos proprietários de hold acabam preferindo e transmitindo as cotas em vida, ao invés de esperar vir a faltar para a família ter todo aquele gasto. Veja bem, Habib, quando a gente transmite a cota em vida, tem o imposto, tem toda a burocracia igual, né? O ITCMD, imposto de transmissão, causas mortes ou doação, é igual, né? O valor pode ser diferente, né? O percentual, mas existe esse pagamento. Só que existe toda uma facilidade, né? Você faz isso ainda em vida, né? Vai colocando ali, distribuindo à medida que o tempo vai passando, Habib. Só para garantir que eu entendi agora, e depois a gente fecha comentando um pouco sobre o último instrumento que a gente já comentou, que é o seguro de vida, e tem mais algumas informações para você passar. Mas só para entender esse negócio de holding, talvez até se aplique a fundo fechado, você pode me confirmar. Se eu tiver 10 salinhas comerciais, vamos dizer, eu tenho 10 salas comerciais, eu coloco tudo isso numa holding, né? Coloco meus herdeiros também, enfim, e na hora da sucessão, ao invés desse processo se aplicar para os 10 imóveis separadamente, ele se aplica à holding, que já cuida desses 10 imóveis. Eu ainda tenho que pagar ITCMD, todo o inventário e tal, porém, é a transmissão de uma coisa só. É isso mesmo? Exatamente, Habib. Isso facilita, inclusive na negociação com o advogado, lá no valor que ele vai cobrar para fazer todo o custo burocrático, né? Eu imagino você, por exemplo, fazer um inventário aqui de, 30 mil imóveis. Cara, o advogado vai ter que trabalhar ali, viu? Não vai cobrar só 10%, não. Vai ter que fazer o inventário de uma linha aqui de sucessão, que é uma empresa e doação em cota, não tem problema com o herdeiro, cada um ganha a sua respectiva cota, tá tudo tranquilo, isso facilita muito, tá? Tanto que, normalmente, nos escritórios tributários, para clientes que já são grandes, já tem aí mais de 10 milhões de reais pelo menos, normalmente, uma das soluções que é utilizada para auxiliar nessa sucessão é justamente a holding, claro, utilizando outros instrumentos como o seguro de vida, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso mesmo, e a gente já pode falar, hein, Marquinho? A gente falou bastante sobre seguro de vida, beleza? Mas tem alguma informação adicional aí que você pode colocar, complementando como mais um instrumento, né? E talvez um dos principais instrumentos de sucessão?
Tem sim, eu deixei guardado, tá, Bibi? Duas informações sobre seguro de vida, porque é o seguinte, o seguro de vida, tradicionalmente, ele é para proteger, né? Tô aqui trabalhando, cara, me acidentei, ou tive uma doença, ou morri, beleza, eu ou minha família tem uma grana para se proteger. Essa é a função tradicional do seguro de vida. Mas a gente viu lá no episódio 47, se você não viu, volta lá 2 episódios, que existem seguros de vida que são vitalícios, ou seja, protege a gente durante toda a vida. E quando a gente vier a faltar essa grana, ela entra para nossa família. Por isso, a Bibi, que o seguro de vida é um dos principais instrumentos para auxiliar a transmissão. Não que a gente vai comprar o seguro de vida para deixar nossa família rica. Não, mas para pagar os custos de sucessão e garantir a liberação de todo o resto do patrimônio. Né? Então, eu tenho um patrimônio muito grande, percentualmente, o valor que eu vou precisar despender só para passar esse patrimônio, às vezes pode dilapidar todo o patrimônio da família. E eu salvei 2 informações fundamentais em relação ao seguro de vida nessa parte de sucessão. Quais são? Seguro de vida não tem imposto. É isso. Deixei R$1 milhão para o meu filho. Quando vier a faltar, ele vai receber R$1 milhão. Não tem o famoso ITCMD, além de nenhum outro imposto. E a segunda informação que eu deixei para falar aqui é que a gente falou no episódio passado, comentamos um pouquinho nesse episódio, da obrigação que alguns herdeiros têm de receber o patrimônio. Você não pode deixar 100% do seu patrimônio para quem você quiser. Né? Você tem que seguir a legítima, os herdeiros necessários. E outra característica super legal do seguro de vida é que ele não tem essa obrigatoriedade, ou seja, os beneficiários podem ser escolhidos livremente, trazendo aí uma garantia que antigamente, lá como o Rafa comentou no começo do episódio, as previdências privadas tinham e acabaram perdendo ao longo do tempo, Habibi. Espetacular. Aqui com essa informação, acho que a gente já trouxe bastante coisa, né, para esse assunto. Deve ter dado uma mexida aí na cabeça de você que está ouvindo ou assistindo, mas a gente ainda deve voltar a esse tema mais para frente, né, porque é um tema muito importante no planejamento financeiro. Então, bom, Rafa, se tiver alguma mensagem final aí, manda bala. Eu acho que tudo isso faz parte do amadurecimento da educação financeira do brasileiro, né? A gente sabe que a educação financeira brasileira, de uma maneira geral, ainda é baixa, então eu espero que nós estejamos conseguindo contribuir para levantar alguns aspectos importantes e para que as pessoas passem a olhar para isso que faz parte justamente de uma vida financeira mais saudável, de uma configuração financeira que traga mais qualidade, mais segurança, mais proteção para a família toda, né, ou para todos aqueles envolvidos nesses processos de sucessão. Então, para quem nunca pensou, nunca se preocupou com isso, talvez seja o momento, né, de começar a olhar, se preocupar e começar a buscar detalhes de como fazer um bom planejamento sucessório. Acho que é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Foi um prazer. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, Rafa. Muito obrigado. E Marquinho, de novo, muito obrigado, cara. Que isso, obrigado a cada um de vocês que assistiu, ouviu até aqui, né? E estão nos acompanhando aqui. Desejo aí um grande abraço para cada um de vocês e até o próximo episódio do BTC Money. Até mais. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. E o próximo episódio será o último episódio do ano, se não me engano, hein, pessoal? Então, fiquem atentos. Semana que vem, BTC Money, a gente se vê de novo. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.